Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venha o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 68. Jesus no templo com o Iscariotes. Ensina. 1º de janeiro de 1945. Vejo Jesus que, tendo Judas ao seu lado, entra no recinto do templo e, depois de terem superado o primeiro terraço, ou escalão, se preferis chamá-lo assim, detém-se num ponto onde há uma série de pórticos, que rodeiam um amplo pátio, pavimentado com mármore de diversas cores. O lugar é muito bonito e cheio de gente. Jesus olha ao redor de si e vê um lugar que lhe agrada. Mas antes de dirigir-se para lá, diz a Judas: Chama-me o magistrado do lugar. Devo fazer-me conhecer, para que não se diga que eu falto com os costumes e o respeito. Mestre, tu estás acima dos costumes, e ninguém mais do que tu tem o direito de falar na casa de Deus. Tu, o seu Messias. Eu sei disso, tu o sabes, mas eles não sabem. Eu vim não para escandalizar, nem para ensinar a violar não só a lei, mas também os costumes. Pelo contrário, eu vim justamente para ensinar o respeito, a humildade, a obediência e para acabar com os escândalos. Por isso eu quero pedir para poder falar em nome de Deus, fazendo-me reconhecer pelo magistrado do lugar como digno de fazer isso. Mas na outra vez não fizeste assim. Na outra vez ardeu em mim o zelo pela casa de Deus, profanada por muitas coisas. Na outra vez era o filho do Pai, o herdeiro que, em nome do Pai e por amor à minha casa, agia em sua majestade, a qual os magistrados e sacerdotes são inferiores. Agora eu sou o mestre de Israel e ensino a Israel também. Além disso, Judas, crês tu que o discípulo seja maior que o mestre? Não, Jesus. E tu, quem és? E quem sou eu? Tu, o mestre, eu, o discípulo. E então, se reconheces que assim são as coisas, por que queres ensinar o mestre? Vai e obedece. Eu obedeço a meu pai, tu obedeces ao teu mestre. Primeira condição do filho de Deus: obedecer sem discutir, pensando que o pai não pode dar senão ordens santas. Primeira condição do discípulo: obedecer ao mestre, pensando que o mestre sabe e não pode dar senão ordens justas. É verdade, perdoa, eu obedeço. Eu perdoo, vai. E Judas escuta ainda uma coisa. E Judas, escuta ainda uma coisa. Recorda-te disto. Recorda-te disto sempre, no futuro. De obedecer? Sim. Não. Lembra-te de que eu fui respeitoso e humilde para com o templo, ou seja, com as castas poderosas. Vai. Judas olha para Jesus pensativamente, interrogativamente, mas não ousa perguntar mais nada, e vai-se pensativo. Ele volta com um personagem muito bem trajado. Eis, mestre, o magistrado.
A paz esteja contigo. Eu peço para poder ensinar entre os rabinos de Israel a Israel. És tu, rabino? Eu sou. Quem foi o teu mestre? O Espírito de Deus, que me fala com a sua sabedoria e me ilumina com a sua luz sobre todas as palavras dos textos sagrados. És então maior que Eliel? Tu que, sem mestre, dizes saber toda a doutrina? Como pode alguém se formar se não tem quem o forme? Como se formou Davi, o pastorzinho desconhecido, e que se tornou o rei poderoso e sábio pela vontade do Senhor? Qual o seu nome? Jesus de Jacó, da estirpe de Davi, e de Maria de Joaquim, da estirpe de Davi, e de Ana de Arão, Maria, a virgem desposada no templo, porque era órfã, pelo sumo sacerdote segundo a lei de Israel. Quem prova isso? Ainda devem estar aqui os levitas, que se recordam do fato e que foram contemporâneos de Zacarias, da classe de Abias, o meu parente. Interroga-os, se duvidas da minha sinceridade. Eu creio em ti, mas quem me prova que sejas capaz de ensinar? Escuta-me e tu mesmo julgarás. Estás livre para fazeres isto, mas não és nazareno? Eu nasci em Belém de Judá, no templo do recenseamento ordenado por César. Proscritos por ordens injustas, os filhos de Davi estão em toda a parte, mas a estirpe é de Judá. Sabes, os fariseus, toda a Judéia, pela Galiléia, eu sei, mas podes ficar tranquilo. Em Belém eu vi a luz. Em Belém, Efratá, de onde vem a minha estirpe, e se agora vivo na Galiléia, não é senão porque se cumpra o que foi determinado. O magistrado se afasta alguns metros, indo atender a alguém que o chamou. Judas pergunta: Por que não disseste que és o Messias? As minhas palavras o dirão. Qual era a profecia que se devia cumprir? A reunião de todo Israel sob o ensinamento da palavra de Cristo. Eu sou o pastor de que falam os profetas, e venho para reunir as ovelhas de todas as regiões. Venho para curar os doentes e levar para uma pastagem boa as errantes. Para mim, não há Judéia ou Galiléia, Decápolis ou Idumeia. Só há uma coisa: o amor que olha com um só olhar e une um único abraço para salvar. Jesus está inspirado. Parece emitir raios de tão sorridente que está em seu sonho. Judas o olha admirado. As pessoas curiosas se aproximam dos dois, cuja imponência diferente atrai e impressiona. Jesus abaixa o olhar, sorri para esta pequena mulidão com aquele seu sorriso, cuja doçura nenhum pintor jamais conseguirá reproduzir, e nenhum crente que não o tenha visto poderá imaginar como ele é. Ele diz: Vinde, se sentis o desejo de palavra eterna. Ele se dirige sobre um arco do pórtico e, encostado a uma coluna, começa a falar. Toma como tema o fato daquela manhã. Esta manhã, ao entrar em Sião, vi que por umas poucas moedas 2 filhos de Arão estavam prontos para se matarem. Em nome de Deus, eu teria podido amaldiçoá-los, porque Deus diz: não matarás. E diz também que quem não lhe obedece em sua lei será maldito. Mas eu tive piedade da ignorância deles a respeito do espírito da lei, e somente impedi o homicídio para dar-lhes oportunidade de se arrependerem, conhecerem a Deus, o servirem em obediência, amando não somente a quem os ama, mas também aos seus inimigos. Sim, Israel, um dia novo surge para ti e também se torna mais luminoso o preceito do amor. Porventura começa o ano com o nebuloso Etanim, ou com o triste Casleu de dias curtos como um sonho e de noites longas como numa doença? Não, ele começa com o florido, ensolarado e alegre Nissan, no qual tudo ri e o coração do homem, ainda que fosse o mais pobre e triste, se abre à esperança, porque vem o verão. Os cereais, o sol, as frutas,
Doce é dormir, também sobre um prado em flor, tendo as estrelas por candeias, e fácil o nutrir-se, porque cada gleba produz erva ou fruto para matar a fome do homem. Eis aqui, ó Israel, terminou o inverno, o tempo da espera. Agora é a alegria da promessa que se cumpre. O pão e o vinho em breve estarão prontos para matar a tua fome. O sol está no meio de ti, e este sol tudo toma um fôlego mais amplo e mais doce, até o preceito da nossa lei, o primeiro e mais santo dos preceitos. Ama o teu Deus e ama ao teu próximo. Da relativa luz que até aqui te foi concedida, te foi dito: não terias podido fazer mais, porque sobre ti ainda pesava a irritação de Deus pela culpa do desamor de Adão. Te foi dito: ama aqueles que te amam e odeia ao teu inimigo. E inimigo para ti era não somente quem ultrapassava as fronteiras de tua pátria, mas também quem havia faltado para contigo em particular, ou que te parecia ter faltado. Onde o ódio aninha-se em todos os corações, visto que, qual é o homem que, querendo ou não, não ofende ao seu irmão? E qual que o alcança a velhice sem ser ofendido? Eu vos digo, amai também aos que vos ofendem. Fazei isto pensando que Adão, e por meio dele todos os homens, são prevaricadores perante Deus. E não há ninguém que possa dizer, eu não ofendi a Deus. Contudo, Deus perdoa. Não uma, mas 10, e 10 vezes perdoa, mas 1000 e 10.000 vezes perdoa. E disse, e disso é prova o fato de que o homem ainda está existindo sobre a terra. Perdoai, pois, como Deus perdoa. E se não o podeis fazer por amor para com o irmão, que vos prejudicou, fazei-o pelo amor de Deus, que vos dá pão e vida, que vos ampara nas necessidades da terra, e predispôs cada acontecimento para proporcionar-vos a paz eterna em seu seio. Esta é a lei nova, a lei da primavera de Deus, do tempo florido da graça, vinda entre os homens, do tempo que vos dará o fruto sem par, que vos abrirá as portas do céu. A voz que falava no deserto já não se ouve, mas muda está. Ela fala ainda a Deus por Israel e fala ainda a todo israelita reto de coração. Diz depois de os haver ensinado a fazer penitência para preparar os caminhos do Senhor, que vem a ter caridade, dando o supérfluo a quem não tem nem o necessário, a ter honestidade, não extorquindo ou vexando. Ela vos diz: está entre vós o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, aquele que batizará com o fogo do Espírito Santo. Ele limpará a sua eira e recolherá o seu trigo. Sabei conhecer aquele que o precursor vos indica. Seus sofrimentos operam diante de Deus para dar-vos luz. Vede, abraçam-se, abram-se os vossos olhos espirituais. Conhecei a luz que vem. Eu recebo a luz do profeta que anuncia o Messias, e com o poder que me vem do Pai, eu a amplifico e vos uno ao meu poder. Vos chamo para a verdade da lei. Preparai os vossos corações à graça da redenção que está próxima. O Redentor está entre vós. Felizes aqueles que forem dignos de ser redimidos, porque terão tido boa vontade. A paz esteja convosco. Alguém pergunta: és tu discípulo do Batista, para falares dele com tanta veneração? Fui batizado por ele nas águas do Jordão, antes que ele fosse preso. Eu o venero, porque ele é santo aos olhos de Deus. Em verdade eu vos digo que entre os filhos de Arão não há outro maior em graça do que ele. Desde a sua vinda até a sua morte, os olhos de Deus estarão pousados sem nenhum desdém sobre este bendito. Ele te deu a certeza sobre o Messias. Sua palavra, que não mente, mostrou aos presentes o Messias, que já vivia entre os homens. Onde? Quando? Quando foi a hora de mostrá-lo?
Mas Judas se sente no dever de dizer à direita e à esquerda: o Messias é ele que vos fala, eu vou-lo testifico. Eu que o conheço, eu sou o seu primeiro discípulo. É ele? Oh! O povo se afasta amedrontado, mas Jesus é tão afável que voltam a se aproximar. Pedi a ele algum milagre, ele é poderoso, ele cura, ele lê nos corações, responde a todas as perguntas. Fala a ele por mim, que estou doente, meu olho direito está morto e o esquerdo está secando. Mestre, Judas. Jesus, que estava acariciando uma menininha, se volta. Mestre, este homem está quase cego e quer ver. Eu disse a ele que tu podes curá-lo. Eu posso. Para quem tem fé. Tu tens fé, homem? Eu creio no Deus de Israel. Venho aqui para jogar-me na piscina de Batsaida. Mas sempre tem alguém que me precede. Podes crer em mim? Se creio no anjo da piscina, não deverei crer em ti? Que o teu discípulo diz que és o Messias? Jesus sorri, molha o dedo com a saliva e o roça no olho doente. Que estás vendo? Estou vendo as coisas sem aquela névoa de antes. E o outro, não o curas? Jesus sorri de novo, repete o ato sobre o olho cego. Que estás vendo? Pergunta ele, tirando a ponta do dedo da pálpebra caída. Ah, Senhor de Israel, estou vendo como quando eu, ainda menino, corria pelos prados. Sê tu eternamente bendito. O homem chora, prostrado aos pés de Jesus. Vai, sê bom, agora em reconhecimento a Deus. Um levita que chegou quase ao fim do milagre pergunta: com que poder fazes essas coisas? Tu me perguntas, mas eu te digo, se responderes a minha pergunta. Segundo a tua opinião, é maior um profeta que anuncia o Messias ou o próprio Messias? Que pergunta! O Messias é maior, é o Redentor prometido pelo Altíssimo. Então, por que os profetas fizeram milagres? Com que poder? Com o poder que Deus dava a eles para provarem às multidões que Deus estava com eles. Pois bem, com o mesmo poder eu faço milagres. Deus está comigo. Eu estou com ele. Eu provo às multidões que assim é que o Messias bem pode. Com maior razão, à medida, o que podiam os profetas. O levita vai-se embora pensativo e tudo termina. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.